Sobre seguros para acidentes como esse, eu converso agora com Luiz Eduardo Moreira, que é CEO da corretora Vulcan. Boa tarde para você, Luiz Eduardo. Boa tarde, Marcelo. Bom, primeiramente, eu queria entender como é que é feita a contratação de seguros para aviões. Bacana. Em primeiro lugar, queria me solidarizar aí com as vítimas, amigos, parentes aí das vítimas, né, os familiares das vítimas desse trágico acidente. Acho que sempre que acontece um acidente, toda a comunidade da aviação fica bastante abalada. Falando dos seguros das aeronaves, hoje basicamente você tem um seguro chamado RETA, que ele é um seguro obrigatório de responsabilidade civil. Esse seguro toda aeronave que voa no Brasil precisa contratar. Então, certamente, essa aeronave tinha um seguro RETA. O que esse seguro RETA cobre? Ele cobre em torno de R$103 mil por assento, tá? Para os tripulantes e para o passageiro, então é um valor relativamente baixo. E ele também tem uma cobertura para danos ao solo, que foi o caso aí desse acidente, né? Acabou colidindo ali com um ônibus. E esse limite para danos ao solo em torno de 105 a 110 mil reais, depende aí da seguradora. Acho que até para traçar um paralelo aí a grosso modo, o seguro RETA é uma espécie de DPVAT para todas as aeronaves que voam no Brasil, né? Então esse é o seguro obrigatório. Adicional a esse seguro, o operador da aeronave pode também contratar o seguro casco, que protege a aeronave, né? Então a indenização da aeronave no caso do acidente, e o que a gente chama de seguro LUC, que é limite único combinado. Ele é uma pólice bem parecida com o RETA em segundo risco, em excesso ao RETA. Então, como o RETA tem um limite aí um pouco baixo, né, para esse tipo de situação, no LUC o operador ele pode contratar o quanto ele quiser. Tá? A gente tem casos aqui de 500 milhões de dólares, por exemplo, de responsabilidade civil. Mas, de novo, esse seguro, tanto o casco quanto o LUC, não são obrigatórios hoje aqui no Brasil, tá? Você acha que deveriam ser? Eu acho que deveriam ser. A gente fala muito para os nossos clientes, a aeronave, o valor da aeronave, o cliente como dono da aeronave, ele sabe o quanto ele vai perder ou não e se ele quer fazer esse seguro ou não. Mas, se tratando da aviação, você nunca sabe que tipo de acidente vai ocorrer e quais os terceiros vão ser envolvidos nesse acidente. Você pode ter um acidente que a aeronave caia no mar, então não tenha dano nenhum, vamos dizer, a terceiro fora da aeronave. Agora, um acidente como esse, onde dentro da cidade de São Paulo, eu acho que assim, foi mais um acidente onde muito provavelmente o piloto conseguiu evitar uma tragédia ainda maior, né? Poderia, no meio de São Paulo, aí, colidir com prédios, com outros carros, e essa tragédia aí ser ainda maior. Então, é fundamental que os operadores tenham consciência aí das proteções que existem hoje em termos de apólice de seguro. Isso que você falou é muito interessante, inclusive porque essa avenida, né, a Marquês de São Vicente, ela fica bem próxima ali a um conjunto de prédios que fazem parte do Jardim das Perdizes, passou bem perto ali. Eu sei que quando a gente fala de seguro, faz muito mais sentido para o dono do avião fazer o seguro. Mas só para entender uma coisa, para quem tem uma construção, por exemplo, né, quem mora num apartamento, ou para quem tem uma empresa, caso caia um helicóptero ou um avião em cima dessa empresa, dessa casa, ou de um prédio, por exemplo, normalmente os seguros cobrem queda de aeronave também? Esse não é a minha especialidade, eu sou especialista em seguro aeronáutico, mas sim, existe dentro do seguro patrimonial, que a gente fala, uma cobertura danos físicos causados por impactos de aeronave. A pessoa pode contratar essa cobertura adicional dentro do seguro, seja da sua residência, seja da sua empresa. Sempre que a gente vê um acidente de avião, desculpa, Luiz, te cortar, sempre que a gente vê um grande acidente de avião, que não foi o caso desse, que apesar de infelizmente ter causado a morte de 2 pessoas, né, comparado com outros acidentes, já houve acidentes bem mais graves aí. Quando a gente vê, por exemplo, um acidente de uma companhia aérea comercial, né, que tem muitas vítimas, tanto em solo quanto no avião, a gente sempre vê depois as famílias das vítimas reclamarem do valor da indenização, dizendo que é um valor pequeno perto do dano e da dor que foi causada por aquele acidente, né? Você acha que, de maneira geral, os seguros, eles cobrem de maneira adequada as famílias das vítimas desses acidentes?
Boa pergunta, Marcelo. O Reta, eu acredito que não. O valor é muito baixo, R$ 103 mil, né, para uma vítima fatal. É isso que obrigatoriamente a família vai receber de indenização. Todo o resto, independente se o operador ele é responsável, tá? Embora se ele tem seguro ou se ele não tem seguro, é claro que os familiares de vítimas afetadas vão à justiça, provavelmente, né, tentar negociar algum tipo de indenização. E tendo seguro ou não tendo seguro, isso é um processo. Quanto vale uma vida, né? Esse valor é sempre ingrato. Você tem alguém ou a própria seguradora querendo pagar um valor e os familiares da vítima querendo receber um valor maior, porque é algo que não tem valor, nenhuma conta para falar quanto vale essa vida. Então, tradicionalmente, nas discussões de responsabilidade civil, quando a gente está falando de seguro, existe uma apuração da idade da pessoa, se ela deixou filho pequeno, se ela era o único provedor da casa, existe todo esse acompanhamento jurídico, né, para fazer um acordo via seguradora ou o processo seguir pelas vias normais da justiça, que todos nós sabemos aí que acaba demorando demais aqui no Brasil, né? Exatamente. Agora, sempre seguir o caminho da justiça é muito mais sofrido e muito mais demorado para as famílias, né? Se houvesse uma indenização ali de um seguro mais rápida, né? Eu acho que evitaria muita dor, não? Com certeza. Existem debates há algum tempo sobre aumentar o limite do Reta, tá? Já que ele é o único seguro obrigatório de uma aeronave, para algum valor maior, tá? Já ouvi algo da ordem de R$ 1 milhão aí por assento, mas é algo ainda muito inicial que as seguradoras vêm conversando e a gente ainda não tem nenhuma definição sobre esse assunto, né? Claro que o Reta é um valor muito baixo, sendo o único seguro obrigatório aí dos operadores de aeronave. Tá certo. Eu conversei aqui com Luiz Eduardo Moreira, CEO da corretora Vulcan. Muito obrigado pela sua participação aqui, Luiz. Boa tarde para você. Obrigado, Marcelo. Boa tarde.